Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus debalde? Acaso não o cercaste com uma cerca a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. As perdas de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. A reação de Jó. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: donde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele se raspar. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita.
E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando de longe os olhos e não o reconhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um o seu manto, lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disto, passou Jó a falar, e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, nasceu um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão. Não se regozije entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, que nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e a luz não venha, e não veja as pálpebras da alva, porquanto não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair do ventre? Porque me receberam os joelhos? E por que os peitos para que eu mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria descanso para mim com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e enchiam de prata as suas casas. Ou, como aborto oculto, eu não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali, os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está o pequeno e o grande, e o servo está livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam à sua procura mais do que a tesouros escondidos, que se regozijam com alegria e exultam quando acham a sepultura. Porque se concede vida ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porquanto o meu suspiro me serve de pão, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, mas vem sobre mim a perturbação. Discurso de Elifaz, o temanita. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e fortaleceste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos vacilantes fortaleceste. Mas agora, que é contigo, te impacientas. Tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Lembra-te, agora, qual foi o inocente que jamais pereceu, e onde foram os retos destruídos? Segundo tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira são consumidos. O bramido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. Perece o leão velho por falta de presa, e os filhos da leoa andam dispersos. A visão misteriosa de Elifaz. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono cai sobre os homens, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então passou um espírito por diante de mim. Arrepiou-se-me o cabelo do corpo. Parou ele, mas não reconheci sua aparência. Uma figura estava diante dos meus olhos. Ouvi uma voz que murmurava: a justiça e a grandeza de Deus porventura. Será o homem justo diante de Deus? Será puro aquele que é feito de pó? Eis que Deus não confia nem nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujos fundamentos estão no pó, e que são esmagados como a traça. Entre a manhã e a tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso.
Acaso não se lhes tira a corda da tenda? Morrem sem sabedoria. Clama, pois. Haverá alguém que te responda? E a qual dos santos te voltarás? Porque ao tolo o desgosto mata, e ao irado a inveja o faz morrer. Eu vi o insensato lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da segurança, são esmagados às portas, e não há quem os livre. A sua cega a devora o faminto, e até dentre os espinhos atira, e os sedentos sorvem as suas riquezas, porque o sofrimento não brota do pó, nem a aflição sai da terra, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas se levantam para voar. Elifaz aconselha Jó a buscar a Deus. Quanto a mim, buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se podem contar. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, exalta os abatidos, e os que pranteiam são levantados à salvação. Ele frustra os intentos dos astutos, para que as suas mãos não possam levar a efeito os seus planos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. De dia encontram trevas, e ao meio-dia andam as apalpadelas como de noite. Mas ao necessitado, livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere, e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque terás aliança com as pedras do campo, e as feras da terra viverão em paz contigo. Saberás que a tua tenda está segura, e visitarás a tua morada, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade, como a erva da terra. Em robusta velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. 27. Eis que isto já o inquirimos, e assim é. Ouve-o, e medita nisso para o teu bem. Jó responde a Elifaz. Então, Jó respondeu e disse: Ah, se a minha mágoa se pesasse, e juntamente na balança se pusesse a minha miséria. Porque, na verdade, seria mais pesada do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo veneno o meu espírito bebe. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto ao seu pasto. Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo. A minha alma recusa tocá-los, são para mim como comida repugnante. Jó deseja morrer, quem me dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, soltar a sua mão e acabar comigo. Seria ainda minha consolação, mesmo saltando de júbilo na dor, por não ter negado as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu ainda espere? Ou qual é o meu fim, para que tenha ainda paciência? É a minha força a de pedras? Ou é de bronze a minha carne? Não é verdade que não há socorro em mim, e que me foi tirada toda a eficácia? Jó lamenta a falsidade dos amigos. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que abandona o temor do Todo-Poderoso. Mas meus irmãos me traíram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão turvos por causa do gelo, e nele se esconde a neve derretida. Mas, vindo o calor, desaparecem, e ensecando-se, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas do seu curso, sobem para lugares desertos e morrem. As caravanas de Tema os procuram, os viajantes de Sabá esperam por eles. Ficam frustrados por terem confiado, chegam ali e são envergonhados. Assim agora sois nada. Vendo a minha miséria, vos espantais. Jó pede que o ouçam. Acaso disse eu: dai-me alguma coisa, ou oferecei-me um presente da vossa fazenda? Ou,
Livrai-me da mão do adversário, ou resgatai-me das mãos dos tiranos. Ensinai-me, e eu me calarei, e mostrai-me em que errei. Quão eficazes são as palavras justas, mas que repreensão vem das vossas. Acaso cuidais em repreender palavras, quando as palavras de um desesperado são como vento? Vós até lançais sorte sobre o órfão e cavais uma cova para o vosso amigo. Apelo por compreensão. Agora, pois, dignai-vos olhar para mim, e vede se minto diante de vós. Voltai, vos rogo. Não sejais injustos. Voltai, e vede que a minha causa é justa. Há iniquidade na minha língua? Acaso não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Jó continua sua queixa diante de Deus. Porventura, não tem o homem guerra sobre a terra? E não são como os dias de um jornaleiro os seus dias? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano, e noites de sofrimento me foram destinadas. Deito-me e digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se cobre de bichos e de crostas de pó. A minha pele está rachada e se faz repugnante. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Jó dirige-se diretamente a Deus. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas deixarei de existir. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Jó expressa sua dor com franqueza. Pelo que não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito. Queixarei-me na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar, ou um monstro marinho, para que me ponhas guarda? Quando digo, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e com visões me assombras, de maneira que a minha alma escolheria antes a estrangulação e a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, não quero viver para sempre. Retira-te de mim, pois os meus dias são vaidade. Jó pergunta a Deus, por que te importas com o homem? Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando não desviarás de mim os olhos, nem me deixarás, até que eu engula a minha saliva? Pecando eu, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Pois agora dormirei no pó, e de manhã me buscarás, mas já não serei. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente, logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. Ainda que o teu princípio tenha sido pequeno, o teu último estado aumentará em grandíssima proporção. Bildade apela à sabedoria dos antigos, pois, pergunta, peço-te, as gerações passadas, e atenta para a experiência dos pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como sombra. Porventura, não te ensinarão eles, e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? O destino dos ímpios, segundo Bildade porventura, cresce o junco sem lodo? Ou cresce o arroz sem água? Estando ainda verde e sem se cortar, seca-se antes de qualquer outra erva. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua esperança ficará frustrada, e a sua confiança será como teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, mas ela não se firmará. Agarrar-se-á a ela, mas ela não resistirá. Está cheio de seiva perante o sol, e os seus ramos estendem-se pelo seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte,
e enxergando um lugar de pedras, ele se firma. Mas, arrancando-o do seu lugar, este o negará, dizendo: Nunca te vi. Eis que este é o gozo do seu caminho, e da terra brotarão outros. Promessa para o justo: eis que Deus não rejeitará o íntegro, nem fortalecerá as mãos dos malfeitores. Ainda encherá a tua boca de riso, e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos perversos já não existirá. Jó reconhece a grandeza de Deus. Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele remove os montes sem que o saibam, e os transtorna em sua ira. Abala a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Ordena ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas. Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Faz a Ursa, o Órion, as Pleiades e as recâmaras do sul. Faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. A fraqueza do homem diante de Deus. Eis que passa por mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o percebo. Eis que arrebata. Quem o impedirá? Quem lhe dirá: Que fazes? Deus não retirará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores do orgulho. Quanto menos eu lhe responderei, e escolheria as minhas palavras com ele. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Se eu clamasse, e ele me respondesse, ainda não creria que desse ouvidos à minha voz. Jó sente-se esmagado pela dor, porque me quebra com uma tempestade, e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar. Antes, me farta de amarguras. Se é questão de força, eis que ele é forte. Se é de juízo, quem o citará? Ainda que eu me justificasse, a minha boca me condenaria. Se eu dissesse: Sou perfeito, logo me faria iníquo. Sou íntegro, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Tudo é uma coisa, por isso digo: ao perfeito e ao ímpio, ele consome. A injustiça aparente do mundo. Se o açoite mata de repente, ele se ri da prova dos inocentes. A terra está nas mãos do perverso. Deus cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele, quem será então? Jó expressa sua impotência. Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fogem e não veem o bem. Passam como barcos ligeiros, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: Esquecerei a minha queixa, deixarei o meu triste semblante e me esforçarei. Ainda assim temo todas as minhas dores, porque sei que não me considerarás inocente. Eu sou ímpio. Por que então trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias roupas me abominarão. Jó deseja um mediador entre ele e Deus, porque ele não é homem, como eu, a quem eu pudesse responder, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de sobre mim, e não me espante o seu terror. Então falarei, e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Jó, em meio à sua dor, questiona a Deus sobre o propósito de seu sofrimento. Ele expressa sentimentos de abandono e incompreensão, perguntando por que foi criado apenas para sofrer. Este capítulo revela a profundidade da angústia de Jó e sua busca por sentido em meio à aflição. Diálogo com Zofar e respostas de Jó. Zofar, o terceiro amigo de Jó, acusa-o de pecado oculto e exorta-o ao arrependimento. Jó responde defendendo sua integridade e questionando a justiça divina, expressando a efemeridade da vida humana e a aparente prosperidade dos ímpios. Os amigos de Jó reiteram suas acusações, associando sofrimento ao pecado. Jó, por sua vez, refuta essas alegações, destacando que os ímpios muitas vezes prosperam enquanto os justos sofrem, desafiando a lógica simplista de retribuição imediata. Ele intensifica suas acusações, sugerindo que Jó cometeu graves injustiças. Jó responde reafirmando sua inocência, descrevendo sua vida justa e piedosa.
Ele lamenta a ausência de Deus e expressa o desejo de apresentar sua causa diante dele. Discurso de Eliú, um jovem presente, intervém criticando tanto Jó quanto seus amigos. Ele argumenta que o sofrimento pode ser uma forma de disciplina divina e que Deus é justo em todos os seus caminhos, mesmo que o ser humano não compreenda plenamente. A resposta de Deus. Deus responde a Jó do meio de um redemoinho, questionando-o sobre a criação e os mistérios do universo. Esses questionamentos ressaltam a limitação do entendimento humano e a soberania divina. Deus descreve criaturas como o Behemote e o Leviatã, simbolizando forças poderosas além da compreensão humana, arrependimento e restauração. Jó reconhece sua limitação e se arrepende por questionar os desígnios de Deus. Deus repreende os amigos de Jó por não falarem corretamente sobre ele e instrui que ofereçam sacrifícios, com Jó intercedendo por eles. Deus restaura a sorte de Jó, dando-lhe o dobro do que possuía antes, incluindo filhos, filhas e uma vida longa e próspera. O livro de Jó conclui enfatizando a soberania de Deus, a limitação do entendimento humano e a importância da fé e da integridade, mesmo em meio ao sofrimento inexplicável. E se você ficou até aqui, que Deus te abençoe, se inscreva no canal e deixa o seu like.